Fala, meus melhores! E aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né não? Por aqui, professor Ailton Domingos, na voz, professora Williane, na língua de sinais, e hoje a nossa aula é para o 6º ano, agrupamento F, do ciclo da adolescência. E nós vamos falar sobre paisagens. Eu sou o seu professor de geografia aqui no Conexão Escola TV e vamos embora falar de paisagem, né não? Se liga aí. A primeira imagem que eu mostro para vocês são duas fotos. Então tem uma foto aí do seu lado direito e uma foto do seu lado esquerdo. E minha pergunta é muito simples. Para você, quais dessas duas imagens representam uma paisagem? 2 segundinhos para responder. Pensou? Respondeu? Justamente. Acertou quem disse as duas. Por quê? Para a geografia, a paisagem tem um outro sentido. A palavra paisagem, ela é polissêmica, ela tem vários sentidos, mas na geografia nós compreendemos a paisagem, de acordo com o geógrafo Milton Santos, como tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança. Ela não é formada apenas de volumes, mas também de cores, de movimentos, de odores, de sons e etc. Logo, paisagem é tudo aquilo que nós podemos apreender e nos relacionar pelos nossos sentidos. Tato, paladar, o olfato, a visão e a audição. Então, para a geografia, as duas imagens que eu mostrei para vocês são paisagens. A gente tem uma ideia, né, que paisagem sempre é algo bonito, esteticamente agradável, carregado ali de elementos verdes, como árvores, enfim, elementos da natureza como rios, mas na geografia a paisagem ela não pode estar distanciada da ação dos seres humanos, do trabalho dos seres humanos, da interferência que esses fazem na formação das paisagens. Então, volta a imagem aí na tela para vocês e tanto essa paisagem de um espaço ali verdinho, cheio de árvores, bucólico, tão quanto a imagem de pessoas trabalhando em um lixão localizado na cidade de Brasília, são paisagens geográficas. Agora, veja bem, imagina se você está aí paradão nessa praia. Essa foto é da praia de Copacabana e eu pedisse para você descrever essa paisagem. Muito possivelmente, a primeira descrição que você me faria seria aí das ondas do mar, o azul da água, esse extenso banco de areia super legal, os prédios ali ao fundo da imagem, não é? Mas se você tivesse aí baixa visão ou nenhuma visão, como você faria a descrição dessa paisagem? Através dos outros sentidos do corpo, certo? Então a gente poderia, por exemplo, apreender essa paisagem pelo tato. A gente poderia descrever a sensação dos nossos pés tocando a areia da praia, poderia sentir aí, né, o calor do sol aquecendo a nossa pele, tão quanto também a gente poderia sentir a umidade vindo aí carregada pela maresia. A gente pode também aprender essa paisagem pela audição, o barulho das ondas, o barulho das pessoas se divertindo ali na praia, ou até mesmo pelo paladar, aquele gostinho, né, de sal que às vezes vem à boca quando a brisa bate na água do mar e traz aí umas gotículas de água até a nossa boca. Então, a paisagem é a mesma. O que nós mudamos foi a forma de apreender essa paisagem. Então, é a mesma paisagem, mas apreendida de maneiras diferentes. Legal ou não? Super da hora, né? Bom, as paisagens, meus amigos, elas sofrem alterações ao longo do tempo. Isso mesmo. E elas são formadas pela atividade do homem ou pela força da natureza. Professor, como assim força da natureza? Bom, quando nós temos uma erupção vulcânica, um deslizamento de terras, por exemplo, são forças da natureza. E a ação dos seres humanos, ou a ação do homem, é quando construímos as nossas casas, as plantações, enfim. Meus queridos, as paisagens, elas são formadas ao longo do tempo, com acréscimos e substituições. Isso mesmo, elas são determinadas pela lógica de uma época, a época que ela foi formada, considerando então fatores econômicos, culturais e sociais da sociedade que a formou. Olha só que legal!
nós temos uma imagem de Goiânia. É, antiga, papai. Essa imagem aí é de 1957. Nós estamos falando do cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Araguaia, no centro de Goiânia. Em evidência, tem um prédio aí grandão do lado esquerdo, tá vendo? Esse prédio é o edifício Cidade de Goiás. Será que até hoje, 1960, nós estamos em 2021, será que até hoje esse prédio existe? Se liga. A mesma imagem obtida através do Google Earth mostra para nós o cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Araguaia. E olha quem está aí do seu lado esquerdo. O prédio Edifício Cidade de Goiás. Bom, como eu falei para vocês, as paisagens são formadas por acréscimos e também por substituições. Nós podemos ver que na comparação entre as duas imagens, é possível perceber que Goiânia passou por algumas alterações e essa paisagem por acréscimos e substituições. A primeira imagem nos mostra Goiânia em 1957. O prédio Cidade de Goiás destaca a arquitetura francesa Art Deco. Essa arquitetura ela predominou no planejamento urbanístico de Goiânia. Goiânia teve a sua construção iniciada em 1933, no dia 24 de outubro. O então interventor de Goiás, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, foi quem aí lançou a pedra fundamental da construção da nossa capital. O arquiteto Artílio Correia Lima foi o responsável pelo projeto arquitetônico e não é incomum encontrar no centro de Goiânia prédios que ainda revelam a arquitetura escolhida lá em 1930 para ser utilizada na nossa cidade. Como eu falei para vocês, o edifício Cidade de Goiás mostra aí a arquitetura francesa Art Deco. Quando nós avançamos para a segunda imagem, conseguimos perceber que essa paisagem sofreu alguns acréscimos e substituições. Nós já temos edificações construídas em um modelo de arte mais moderna, tão quanto a fachada da loja aí, representada no edifício Goiás, Cidade de Goiás, também passou por alteração, sendo aí acréscimos nessa paisagem, né? E olha só que legal! Inicialmente, Goiânia foi planejada para 50 mil pessoas e em 1960 ela já tinha 150 mil habitantes e mais de 120 bairros além do seu projeto inicial. Vale ressaltar também que o local escolhido foi um lugar mais plano, próximo ao município de Campinas, que hoje é um setor, é um bairro da nossa capital. Foi construída, então, às margens do córrego Botafogo, na Fazenda Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, inicialmente, né? Meus amigos, mais uma vez aí para vocês as duas imagens e é muito legal conseguir analisar as diferenças, perceber aí as diferenças, né? Na segunda imagem, a imagem mais atual, nós temos aí o corredor exclusivo para o ônibus. O eixo Anhanguera circula aí pela Avenida Anhanguera, ligando Goiânia de leste a oeste, que foi uma necessidade, uma demanda do tempo atual, que não era necessário lá em 1957. Alguns prédios dentro de Goiânia ainda preservam a arquitetura Art Deco e também são aí mantidos pela prefeitura, pelo governo. Um desses casos é o Teatro Goiânia, também localizado aí no centro de Goiânia. Na primeira imagem, nós temos o Teatro Goiânia em 1957 e na imagem de baixo nós temos o Teatro Goiânia atualmente. Temos aqui então duas imagens para vocês da região da Praça Cívica. A imagem superior ela é de 1957 e a imagem inferior de 2021, imagem de satélite atual. Podemos perceber crescimento urbano de Goiânia comparando essas duas imagens. O projeto inicial da nossa cidade, ele compreendia uma praça central,
que a gente pode ver aqui na imagem, que é a Praça Cívica, e dessa praça central sairiam então 3 avenidas. A Avenida Araguaia, nesse sentido, a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins. Na imagem atual, a Avenida Araguaia, a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins. Essas 3 avenidas, elas são cortadas pela Avenida Paranaíba, que abriga aí a direção, o caminho para o antigo aeroporto de Goiânia. É legal, né? Poder observar essas imagens do antes e depois da nossa cidade. Muito legal. Bom, tem um texto, um poema muito bacana que diz que Goiânia é uma cidade curiosa. Por quê? Porque o povo descansa na Praça do Trabalhador, trabalha na Rua do Lazer e seu lugar mais anônimo é a Fama, onde há mais brigas é na Vila União e se vende muitos carros na Praça do Avião. É importante pensar que Goiânia foi uma cidade planejada e, por isso, muitos setores e muitos espaços foram planejados para uma atividade específica, mas ao longo do tempo, com o crescimento urbano da cidade, esses espaços acabaram sendo ressignificados e tendo aí uma outra utilização. Legal, né? Amigos, é muito importante também a gente conseguir perceber o tanto que Goiânia cresceu em outras regiões. Veja bem, nós temos aqui 4 imagens de satélite, de 1985, de 2002, de 2012 e de 2020. Essas imagens de satélite, elas compreendem ali a região noroeste de Goiânia e um pedacinho da região oeste de Goiânia. Na primeira imagem, em 1985, é possível perceber que não haviam casas nessa região. Em 2002, pouquíssimas casas construídas e em 2012 já vemos aqui muitas casas ocupando esse espaço. Muitos desses bairros foram construídos sem planejamento e por isso hoje ainda é possível encontrar a ausência de infraestrutura nessas regiões. Amigos, é importante ressaltar que Goiânia é uma cidade planejada. No entanto, o crescimento da nossa cidade foi muito rápido e por isso muitos bairros surgiram sem planejamento. Outra coisa que nós precisamos deixar aqui bem explicadinho é que as imagens que nós mostramos não são paisagens, são as representações das paisagens, beleza? Amigão, a atividade de hoje para você é muito simples. Tem uma única perguntinha. E aí, você é responsável pela alteração da paisagem? Você aí é um agente formador da paisagem? Pensa na resposta, discuta com seus colegas, troca uma ideia aí com o professor da sua escola, beleza? Bom, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Valeu demais, forte abraço e até a próxima!